Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia com o Senhor, com a palavra. Esse é o lugar que a gente decidiu estar, né, todos os dias, lendo, meditando, fazendo o nosso devocional, estando com o Senhor. Isso é muito bom. Vamos lá, gente. Hoje, terça-feira, dia 30 de julho, penúltimo dia, né, do mês de julho. Amanhã já é dia 31, finalizando aí o mês de julho e finalizando o livro de Isaías amanhã. Então, hoje e amanhã a gente finaliza aí o livro do profeta Isaías. Hoje a gente vai ler capítulo 59, 60, 61, 62 e 63, tá? Então, do 59 ao 63, hoje a gente vai seguir aqui para a gente tá finalizando aí amanhã o livro de Isaías. Vamos lá, 59 diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia a sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, os atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego caminhamos, apalpando o muro, tateando como a quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Conforme o que fizeram lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira, aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória. Pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependeram dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você, e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Capítulo 59 é um texto de ver o quanto nós realmente somos pecadores. Isso chama a teologia da depravação,
e nós sabemos o quanto nós somos realmente maus, como quase que uma natureza realmente de pecado, e é isso que a palavra de Deus diz. E o Senhor vai falando que ele encontra tudo que é contrário à sua natureza em nós. Ele vai achando todo tipo de maldade, iniquidade, transgressão, injustiça, impureza, tudo está em nós. Mas ele diz que ele vai vir e vai então restaurar tudo isso, porque versículo 16, ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Gente, esse tópico é muito importante. É um texto para a gente meditar assim de largo, de tão poderoso que é o que Isaías está falando aqui. E o finalzinho, então, o Senhor está profetizando. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Jesus vem e resgata os seus, isso é fato. Haverá restauração, haverá arrebatamento, haverá restauração para aqueles que se arrependerem. Então, precisamos olhar para essa palavra e nos arrependermos, né? Cada dia mais diante do Senhor. Capítulo 60. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregando nos braços. Então você o verá e ficará radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida a você, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso, e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão, serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim, à frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros, e seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor mostrarei a você compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que tragam a você as riquezas das nações, com seus reis e sua comitiva. Pois a nação e o reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você, juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário. E eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze eu trarei a você ouro, e em vez de ferro, prata. Em vez de madeira eu trarei a você bronze, e em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. O sol não será mais a sua lua, a luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar. Pois o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo, e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei,
obra das minhas mãos para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000 e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. Capítulo 60 é o contraste de todo esse pecado, de toda essa maldade que a gente acabou de ler no capítulo 59. A gente começa o capítulo 60 com o Senhor mostrando quanto vai ser glorioso o dia da sua vinda, o quanto vai ser glorioso a restauração de Israel, o quanto vai ser glorioso a restauração das nações, o quanto vai ser glorioso os filhos de Jacó, né, de Israel, sendo trazidos de volta para tomar posse da sua terra. O quanto vai ser glorioso a gente ver Deus reinando sobre todas as nações na terra quando ele voltar. Ele é o nosso Redentor, né? É muito bom ver esse texto porque o capítulo 60, a partir do versículo 4, ele é inteiro uma profecia, né? O versículo 1, 2 e 3 é Isaías falando, né? Mas a partir do versículo 4 é o próprio Senhor profetizando através de Isaías. É a palavra que sai da boca do próprio Deus na boca de Isaías profetizando a respeito do que ele fará sobre essa restauração. Capítulo 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. O Senhor Jesus começou, né, irmãos, essa questão dessa restauração. Foi só o início. A primeira vinda de Jesus é o start do reino de Deus na terra, né? Então, quando Jesus diz, né, que o reino de Deus é chegado, ele fala desse primeiro start que ele dá com o nascimento dele ali no ventre de Maria. Então, o início dessa restauração de toda a terra, o início da restauração do povo de Israel, o início da salvação para todas as nações é o nascimento de Cristo, é a morte de Jesus na cruz, é a sua ressurreição. Mas isso é só o início. Desde esse momento em que Jesus morreu e ressuscitou, então é implantado o reino de Deus na terra e essa palavra de Isaías começa a se cumprir. Ela não se cumpriu totalmente, ela vai se cumprir
justamente na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, então ele cumprirá toda esta palavra. Mas por enquanto nós estamos nesse processo e nós fazemos parte disso. E nós estamos nesse processo de alcançar vidas para o reino de Deus, de alcançar o máximo possível de vidas para o reino de Deus. E vai ser glorioso. 62, capítulo 62. Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do nosso Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efizibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo pelo qual se afadigaram. Mas aqueles que colherem o trigo dele comerão e louvarão o Senhor, e aqueles que juntarem as uvas delas beberão nos pátios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra: digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada, procurada, cidade não abandonada. Uau! O novo nome de Sião é o cabeçalho desse texto na minha Bíblia, né? O Senhor diz que ele não vai sossegar. Isaías diz que ele não vai sossegar, né? Se o Senhor não sossega, que dirá nós, né? Nós precisamos nos atentar a interceder, a orar, a nos colocar realmente em oração, em intercessão, em jejum, para que haja essa restauração, para que as vidas sejam alcançadas até os confins da terra, para que o Senhor venha e comece então a implantar o seu reino eterno aqui nessa terra e nós possamos estar com ele. Capítulo 63, para nós finalizarmos a nossa leitura de hoje. Gente, cada texto maravilhoso, Isaías é muito profundo. Capítulo 63. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosrã, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que no manto de esplendor avança passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Porque tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso meu braço me ajudou, e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu as embebedei, e derramei na terra o sangue delas. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Sem dúvidas, eles são o meu povo, disse ele. São filhos que não me vão trair. E assim ele se tornou o salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou.
Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então, o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno, e os conduziu através das profundezas? Como cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Olha dos altos céus da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão, elas já nos faltam. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endureces o nosso coração para não termos temor de ti? Volta por amor dos teus servos, por amor das tribos que são tua herança. Por pouco tempo teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles que tu não governaste, eles não foram chamados pelo teu nome. Isaías está falando sobre esse tempo da vingança do Senhor, né? Ele está falando sobre essa alegria de ver o Senhor realmente trazendo de volta o seu povo, restaurando Israel, restaurando a terra de Israel, né? Não só o povo, mas também a terra, colocando realmente o seu trono sobre o Monte Sião, sendo Deus sobre o seu povo e sobre todas as nações. Como é poderoso, gente! Como é poderoso. O capítulo 63, ele não termina de forma plena, porque ele continua no 64. Então, a gente tem essa impressão de que o texto não acabou, e realmente não acabou. Então, a gente vai ver amanhã, a partir do 64, o final do capítulo 63. Isaías vai continuar falando, né, nessa mesma linha aqui do capítulo 63, e a gente então consegue compreender melhor o que ele está falando no capítulo 63. Mas eu te pediria para parar um tempinho e meditar nessa palavra, em deixar o Espírito Santo realmente ministrar o teu coração nesses textos, como o Senhor tem falado aos nossos corações nesses textos de Isaías. O livro de Isaías é poderoso demais, fala sobre esse grande amor, mas também sobre a grande ira do Senhor sobre toda a terra para trazer essa redenção. Nós vamos amanhã então finalizar com o capítulo 64, 65 e 66. E é poderoso demais ver o quanto o Senhor realmente trouxe através de Isaías palavras tão poderosas, consolo, né, para o povo que estava ali exilado, que estava indo para o exílio na Babilônia. Para aqueles que já estavam lá, essa palavra foi uma palavra de grande consolo, de que o Redentor deles continuava vivo, de que aquele que tinha chamado Abraão desde os tempos mais remotos, continuava tendo essa promessa viva e poderosa. Amém? Que o Senhor possa então continuar ministrando as nossas vidas durante essa semana. Só estamos aí na terça-feira e eu tenho certeza que Deus tem bastante para ministrar em nós durante toda essa semana. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.